Análise cognitiva é algo relativamente novo, né? Que o que ela faz? Ela pega algoritmos de inteligência artificial. É esses dentro está se perguntando, inteligência artificial, qual a diferença disso para aprendizado de máquina? Inteligência artificial significa que a máquina pensa por si próprio. Né? Mas a verdade, inteligência artificial significa que a máquina consegue entender o que você quer e ela toma decisões, ela faz coisas com base naquilo que você quer. Então, no final das contas, a análise cognitiva tem o objetivo de justamente tomar decisões de forma automatizada e melhorar continuamente conforme a gente faz coleta de dados, sem precisar de uma intervenção humana. Então, o que a gente vai fazer é a gente vai tentar inferir padrões de dados existentes, né? E derivar conclusões com base no que a gente já tem, né? E aí a gente vai adicionar essas conclusões, ou seja, o que a máquina tomou de decisão, de volta para o conhecimento, para a nossa base de conhecimento, para a nossa base de dados, para que a gente tome futuras decisões. Então, no final, ele tem esse ciclo de alimentação de informação de volta para si mesmo. Porque no final, com base na decisão da máquina, a resposta de um usuário ou a resposta de um sistema pode ser positiva ou negativa. E o fato dela ser positiva ou negativa vai ajudar a melhorar a minha máquina a tomar uma decisão melhor mais para frente. Né? Então, com base nisso, você vê que ela tem uma certa característica preditiva, porque ela consegue dizer qual que ela tem, de certa forma, um cálculo do que a gente acha que pode acontecer, né? Para que a gente consiga lidar com essa situação, mas ela também tem uma característica de diagnóstico, porque ela faz inferências com relação a determinados pedidos. E a grande sacada da análise cognitiva é que ela não é baseada em regras, ela não é baseada numa árvore de decisão, como é o caso da análise prescritiva, apesar de ela ter muitas vezes árvores de decisão como uma parte da construção dela. Ao invés disso, o que a gente tem são hipóteses que não são estruturadas, que vêm de diversas fontes e tem uma certa grau de confiança. Então a máquina, no final, calcula qual que é a probabilidade de que o objetivo seja esse, digamos assim, né? Então, um exemplo clássico de análise cognitiva é um chatbot. Então, se você fala que horas são, a máquina não vai simplesmente te responder as horas. Não existe uma árvore de decisão falando. Se o usuário escrever que horas são, diga a hora. O que ela vai fazer? Ela vai pegar essa frase e vai calcular qual que é a probabilidade de diferentes ações que ela pode tomar, qual é a probabilidade de você estar querendo tomar o que o usuário quer no final das contas. Por quê? Porque tem várias maneiras de você refrasear que horas são, né? Que é impossível um ser humano escrever todas as maneiras que você pode pedir diferentes horas. Então a máquina consegue, com base no texto, inferir qual é a probabilidade dele estar pedindo a hora, qual é a probabilidade dele estar pedindo o dia da semana, qual é a probabilidade dele estar pedindo a temperatura atual. E ele vai calcular essas probabilidades e vai selecionar aquela que tem maior probabilidade de ser a correta para disponibilizar para o usuário. Então ela depende, naturalmente, de algoritmos de aprendizado de máquina também, né? Porque aqui eu estou falando de calcular a previsibilidade, é tentar prever o que o usuário quer com base em outras coisas que outros usuários pediram, por exemplo, ou com base em algumas informações que eu já deixo lá pré-definidas, que é o que a gente chama de base de conhecimento. E além disso, ela vai utilizar muitas técnicas de processamento de dados que são um pouco mais avançados que a gente viu até o momento. Em particular, ela vai utilizar muito de NLP, processamento de linguagem natural, e até, por vezes, processamento de imagens, né, para tentar compreender o que está sendo pedido. Então, assim, o análise cognitiva ele tem esse interesse em quase que construir um ser humano, né, que vai tomar decisões de forma automatizada. Então, o principal exemplo de longe hoje de análise cognitiva é o chatbot, né, porque ele interage diretamente com o usuário.
né, e tomando decisões com base em determinados pedidos, mas você pode ter outros exemplos. Análise cognitiva, o self-driving car, o carro que se autodirige do Google, ele faz uso de análise cognitiva, né? Porque no final das contas ele está interpretando os estímulos que são as imagens e com base nisso ele está tomando uma decisão, acelerar, frear, virar à esquerda, virar à direita, dar seta, buzinar, sei lá, que seja. Ele toma uma decisão baseada nos estímulos externos e ele mesmo aprende com isso. Então, sei lá, se o carro bater, se o carro passar de uma faixa, provavelmente isso vai gerar um estímulo negativo e ele vai coletar essa informação. Opa, se eu fizer isso, é problema, então eu preciso melhorar a minha tomada de decisão no futuro. E assim, como a análise cognitiva ela é razoavelmente complexa e ela trabalha com dados complexos e ela é feita em tempo real, aqui aquele negócio que eu falei de vocês, processamento de batch versus streaming, na análise cognitiva vai ser basicamente tudo processamento de streaming e vai ser muita coisa focada em técnicas de big data, ou seja, trabalhar com grandes dados e trabalhar com processamento distribuído. Então aqui não vai ser suficiente eu pegar a minha máquina, meu computador aqui e tentar rodar um modelo desses. Na maioria das vezes, esse tipo de construção é feita num servidor. Então a gente vai olhar a análise cognitiva muito quando a gente falar um pouco mais sobre cloud, sobre deep learning e assim vai. Mas ela hoje, apesar de ser o que tem o potencial de gerar o maior valor para as organizações, hoje ela é muito pouco explorada, né? E no Brasil, então, existem ainda poucas empresas que fazem uso eficiente desse tipo de solução.